Kirito é definitivamente o personagem mais poderoso de Sword Art Online, mas isso não significa que ele seja invulnerável, como provaram essas experiências de quase morte. No que diz respeito aos níveis de poder de Sword Art Online, ninguém chega perto de Kirito. Ele é a pessoa mais forte da série e às vezes em um grau avassalador. Alguns dos inimigos que ele enfrentou não foram nada mais do que uma mera forragem para suas habilidades. Ele até conseguiu bloquear ataques enquanto estava em coma. Com isso em mente, é surpreendente pensar em quantas vezes ele esteve perto de morrer, particularmente no arco Aincrad. Nesses episódios sozinho, ele poderia ter sido retirado pelo menos 5 vezes diferentes. Então vamos lá para 10 vezes que Kirito poderia ter morrido. Não se esqueçam de deixar o like e se inscreverem no canal. Bora lá! 10. Cooper deixando a pequena Nefentes enxamear Kirito. O primeiro dia de Kirito, após o anúncio de Kayaba, foi quase o último. Ele concordou em se juntar ao colega ex-teste beta Cooper para completar uma missão juntos. Mal sabia Kirito, Cooper estava planejando trair Kirito para obter a missão para si mesmo. Ele propositalmente atraiu um número de Light Nefentes para sua localização, esperando que eles atacassem Kirito. Kirito conseguiu sobreviver, mas teve um gostinho de quão frágil era sua mortalidade. 9. Ele poderia ter morrido ao lado dos gatos pretos ao luar. Sashi e seus companheiros eram personagens relativamente menores em Sword Art Online, mas tiveram um grande impacto em Kirito. Enquanto exploravam o labirinto, eles acionaram uma armadilha que liberou vários monstros sobre eles. Um por um, a guilda foi morta antes de Kirito, fazendo com que ele ficasse cada vez mais emocional, especialmente depois que Sashi morreu. Enquanto ele era mais forte do que as forças internas, Kirito poderia facilmente ter se juntado a eles na morte devido a ser uma armadilha e porque suas emoções estavam fora de controle. 8. O luto fez com que Kirito lutasse contra Nicholas, o renegado, impetuosamente. Saindo do que aconteceu com os gatos pretos ao luar, Kirito não era mais o homem que costumava ser. Ele foi dominado pela dor, incapaz de ver as coisas direito. São esses mesmos sentimentos que o levaram a correr para a batalha com Nicholas, o renegado, um chefe sazonal que dizia derrubar um item que poderia reviver outros. Kirito o atacou antes mesmo que pudesse começar seu monólogo, pois ele não queria nada mais do que trazer Sashi de volta à vida. Quase lhe custou a vida no processo. 7. Clean Ears deixou Kirito com uma lasca de pontos de vida. É raro que um chefe possa ser solado, especialmente um tão poderoso quanto Clean Ears. Essa raridade tornou a batalha cara a cara com Kirito tão épica de assistir. Embora curto, é um dos melhores do arco Aincrad, pois mostrou quão forte era o jogador Kirito. Usando sua habilidade de espada dupla, ele derrubou a fera, salvando Asuna e Clan, assim como os outros. No entanto, não foi uma batalha fácil, pois Kirito ficou com apenas uma barra de vida depois. 6. Kuradel envenenou Kirito e o teria matado se não fosse por Asuna. No que diz respeito às guildas, poucas tiveram um impacto tão duradouro quanto a deles. Seus membros sempre parecem surgir de uma forma ou de outra em vários arcos da série. Mesmo antes de revelar seus status como membro, Kuradel era um louco, que qualquer pessoa com olhos podia ver que ele estava tramando algo. Ele finalmente fez sua jogada quando envenenou Kirito e começou a esfaqueá-lo repetidamente depois de matar Godfrey. Kirito teria sido reduzido a partículas se Asuna não tivesse chegado a tempo. 5. Fatal Streak quase matou ele e Asuna. No que diz respeito ao design dos vilões, Cid tem uma das melhores aparências. Ele se assemelha a um ceifador, e isso é quase o que ele era para Asuna e Kirito quando tropeçaram nele. Ele era um nível mais alto do que eles e representava um desafio mais forte do que qualquer outro no arco Aincrad, que não fosse Heathcliff. Sem surpresa, ele limpou o chão com o par até que sua filha adotiva, Yui, entrou em cena para salvar o dia depois de lembrar sua verdadeira função. 4. Kirito superou a morte para derrotar Heathcliff.
Por melhor que seja o arco Aincrad, sem dúvida, o melhor de todo o anime foi sua batalha final entre Heathcliff e Kirito, que é preenchido com algumas escolhas que não fazem um pouco de sentido. Um deles é o fato de que Kirito poderia passar por ter tido seus pontos de vida reduzidos a zero e a morte que deveria trazer. Ele parou o sistema o suficiente para derrotar seu inimigo, salvando o dia para todos. É uma batalha diferente das outras, onde Kirito deveria ter morrido e não poderia. 3. Kirito precisava de uma transformação do Glinger para derrotar um batalhão de salamandras. Durante grande parte do arco Fire Dance, Kirito é um deus ambulante, eliminando as pessoas com facilidade. Uma das poucas vezes que ele foi realmente empurrado foi quando ele e Leafa foram atacados por um batalhão das tropas salamandras. Havia 3 tanques e 9 magos entre eles, cada um atacando Kirito como se ele fosse um chefe de ataque. Seus números superiores permaneceram uma vantagem até que Kirito se transformou em um Gleinies, destruindo toda a sua formação. 2. Kirito usou os privilégios de administrador de Kayaba para derrotar Oberon. A batalha entre Oberon e Kirito sempre foi um pouco decepcionante porque só se resumia a quem tinha privilégios de administrador. Nenhuma habilidade envolvia. Enquanto Oberon os tinha, ele esfaqueou Kirito com sua espada, certificando-se de que o nível de absorção de dor fosse alto o suficiente para que Kirito pudesse sentir. Isso forçou Kirito a assistir enquanto Oberon abusava de Asuna na frente dele. Foi um erro estúpido por parte de Oberon, pois ele poderia ter matado Kirito ali mesmo. Primeiro, Nobuyuki quase matou Kazuto no mundo real. Para uma série que é mais centrada na realidade virtual do que no mundo real, é surpreendente que o mais próximo que Kazuto chegou da morte foi no mundo real. Como Kazuto estava correndo para ver Asuna no hospital, ele foi atacado por Nobuyuki Sugoi com uma faca. O ex-Oberon conseguiu cortar o braço de Kazuto, e se não fosse pela visão embaçada de seus olhos, teria acertado um golpe mortal ali mesmo. Kazuto conseguiu virar a mesa, mas isso não muda o quão perto ele chegou da morte no mundo real. Galerinha, este foi mais um vídeo sobre Sword Art Online, sobre alguns pontos do anime. Eu espero que vocês tenham gostado, deixem um like e se inscrevam no canal. Eu vou ficando por aqui, valeu!